primeiro lugar, toda atividade ocupacional, ela existe os seus estressores naturais, né? Se você é um jogador de futebol, você vai ter, ou um atleta, você vai ter determinados estressores, né? Se vocês são jornalistas e tudo, vocês também têm os seus estressores típicos, né? Eu diria que a exposição é um dos tipos de estressores que algumas profissões acabam tendo que lidar. E a maneira como você processa, né, essa exposição, ou como você lida com esse estressor, é que vai fazer toda a diferença. Aí você fala assim, mas um atleta profissional, né, como o exemplo que você acabou de dar, por que que um encara de forma tão diferente do outro? Primeiro, porque a gente está vendo fazendo um corte, né, transversal ali. Estou observando o atleta naquele momento, mas e aquele conjunto de experiências que vem desde a infância, né? Do saber lidar com o não na infância, né? Ou ter acesso facilitado a tudo sem precisar de se esforçar para obter. Né? Esse conjunto de experiências ali vai começando a formatar a personalidade do indivíduo e a maneira, obviamente, como ele lida com todo tipo de situação e com as pessoas. Isso é muito importante, porque visto que a gente vive em comunidade e com pessoas normalmente com características diferentes, você tem a sua individualidade, mas a gente tem que ter conceitos importantes como o respeito, né, ao próximo, como o Domênico estava falando ali da questão do trânsito, né? Por que as pessoas têm tanto esse aspecto competitivo, né? Primeiro que a gente é competitivo por natureza, se a gente não fosse competitivo, a gente também não estaria aqui. Mas existe um limite, né, de respeito, né, de normas de convivência social que deveriam ser realmente respeitadas pelo bem comum. Eu falo então da evolução, né, moral, né, do indivíduo e da nossa sociedade, né? Não seria tão mais harmônico conviver numa sociedade mais tranquila e mais harmonizada? Então essa questão de lidar com os estressores é diferente, né? Inclusive, só para finalizar, a questão da saúde mental, que é um tema que está tão em pauta, falar sobre isso, né? Tão em pauta a saúde mental, a gente precisa de compreender os desafios que a gente vai enfrentar para a gente gradativamente se instrumentalizar. Por isso eu falei de metas de curto, médio e longo prazo. Você tem uma meta muito bacana lá para alcançar daqui a 5 ou 10 anos, você entende razoavelmente que tipo de competências você precisa de desenvolver para aumentar a sua probabilidade de sucesso, tá? Então, quando um atleta chega numa situação decisiva, né, qual é a fonte de autoconfiança dele? O que o blinda de sofrer catastroficamente, né, os impactos daquele estressor? Um dos primeiros aspectos é o que nós chamamos de recursos pessoais, que são desenvolvidos diariamente, por exemplo, nos treinamentos. Mas mais que habilidades físicas, técnicas e táticas, existem outras nos bastidores que ele precisa também de desenvolver para enfrentar exatamente essa situação, que são situações de pressão. Estar preparado para lidar satisfatoriamente com as situações de pressão, processando e buscando os caminhos para resolver aquela situação, problema. Terminou a partida, não resolveu? Qual que é o seu conforto? O meu comportamento foi totalmente direcionado para resolver o problema. Então, eu estou com minha mente focada na solução do problema, não no sofrimento que aquele problema me provoca.